Hoje, dia 1º de maio, eu não poderia deixar de vir aqui marcar presença por conta desse dia tão emblemático para todos nós, povo trabalhador brasileiro. E afinal de contas, esse é o canal do Trabalhista. Mas eu também estou aqui porque hoje, dia 1º de maio, a Justiça do Trabalho comemora 80 anos da sua implementação no Brasil. E aproveitando o ensejo, eu vim desmistificar algumas coisas sobre a Justiça do Trabalho. Afinal de contas, só existe Justiça do Trabalho no Brasil? Olá, sejam bem-vindos ao canal da Trabalhista, o meu nome é Aglaé Dutra e hoje, no dia 1º de maio, dia do trabalho ou dia do trabalhador, como queiram, eu vim desmistificar alguns pontos sobre a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é um órgão do Poder Judiciário e é classificada como uma justiça especial, ela está fora lá da justiça comum. Ela faz parte do Judiciário Federal e foi criada para resolver conflitos advindos das relações de trabalho e também para garantia de direitos dos empregados e dos empregadores. Sim, os empregadores também têm garantias que precisam ser respeitadas. Entretanto, como o empregado tende a ser a parte mais frágil da relação empregatícia, o direito do trabalho e o judiciário trabalhista intervêm de forma a proteger essa parte mais frágil, a parte hipossuficiente da relação, que normalmente é o empregado. Inclusive, o direito do trabalho possui um princípio muito importante que direciona, que guia o próprio direito do trabalho como um todo, que é o princípio da proteção. E é o princípio da proteção que vem trazer um pouco de equilíbrio nessa relação, que na maioria das vezes é desigual. A Justiça do Trabalho comemora hoje 80 anos, porque dia 1º de maio de 1941 houve a sua implementação no Brasil. Atualmente, ela conta com 24 TRTs, que são os Tribunais Regionais do Trabalho, espalhados pelas capitais do Brasil, com algumas exceções que vocês verão agora. As varas do trabalho são as portas de entrada da maioria das ações judiciais. É onde as reclamatórias trabalhistas se iniciam. A vara do trabalho é a primeira instância ou o primeiro grau de jurisdição. O TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, é o segundo grau ou segunda instância. Eles são estruturados em regiões e ficam nas capitais do Brasil, com exceção de 5 regiões que possuem estrutura diferenciada. A nossa Justiça do Trabalho possui uma Corte Superior, que é para onde recorremos das decisões proferidas pelos tribunais regionais. O Tribunal Superior do Trabalho fica em Brasília e é composto por 27 ministros. Tá, mas não fica enrolando aí, Aglaé. Existe judiciário trabalhista em outros países no mundo? Ou só existe Justiça do Trabalho no Brasil? Agora nós vamos dar uma passeada pelos continentes e verificar como funciona o direito do trabalho pelo mundo. Começando pela Ásia. No Japão não existe uma justiça especializada, mas existem órgãos administrativos que são chamados de comissões trabalhistas, e eles possuem atuação nacional e também atuam nas províncias. Eles possuem normas trabalhistas que trazem orientações gerais e também possuem sindicatos. Com relação ao Japão, cabe uma observação. O Japão ratificou poucas convenções da OIT, ao contrário do Brasil, que ratificou muitas convenções. E isso se deve especialmente porque o Brasil é um dos criadores e signatários da OIT. Já a China trata a inadimplência salarial como crime e valoriza a mediação e a arbitragem para a resolução de conflitos. Contudo, eles têm poucas leis e tanto os governos municipais e estaduais têm autonomia para legislar e eles se baseiam no contrato de trabalho como norteador das relações. Quando há problemas, os empregados se socorrem no sindicato. Já Hong Kong, por enquanto, possui um judiciário independente da China e mantém uma justiça especializada no direito do trabalho que funciona em 2 graus de jurisdição. Israel também possui judiciário trabalhista e é dividido em 2 instâncias. Por fim, Singapura, em 2016, criou a Lei de Reivindicação de Emprego e criou novos tribunais trabalhistas e promete a rápida solução de conflitos advindos da relação de trabalho. Quanto à Oceania, cabe destacar a Austrália, que possui a Fair Work Commission, que funciona como varas do trabalho, e também possui a Federal Circuit Court, que possui juízes especializados e funciona como órgão recursal. E também possui a Fair Work Ombudsman, que é como se fosse um Ministério Público do Trabalho. Na Nova Zelândia,
desde 1894, existe a Employment Court, que é uma justiça do trabalho, e eles contam com um órgão que se chama Employment Relations Authority, que tem autoridade para decidir administrativamente as questões trabalhistas e que cabe recurso para a Justiça do Trabalho. Passando para a África, na África do Sul existe Justiça do Trabalho que funciona em 2 instâncias. No Malawi, o empregador que não paga a dívida trabalhista pode ser preso. A Nigéria possui tribunal exclusivo para tratar de causas cíveis e de trabalho e chama-se Tribunal Industrial Nacional da Nigéria. É interessante que o tribunal tem uma grande quantidade de mulheres. Chegando na Europa, Holanda, Bélgica e Irlanda possuem cortes especializadas para tratar de assuntos relacionados ao direito do trabalho. Uma observação sobre a Finlândia é que eles possuem uma justiça do trabalho organizada para resolver dissídios coletivos, mas os dissídios individuais são julgados pela justiça comum. Na Áustria, apesar de não haver um órgão do judiciário totalmente separado, na capital, Viena, há um Tribunal do Trabalho e Assuntos Sociais, onde os recursos das ações ajuizadas na justiça comum são julgadas por esse tribunal. De acordo com a legislação local, todas as disputas jurídicas entre empregado e empregador devem ser cumpridas perante os tribunais trabalhistas e sociais. No Reino Unido, formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, há judiciário trabalhista independente que possui 2 instâncias. Todos os países escandinavos possuem justiça do trabalho. Uma curiosidade sobre a Suécia é que lá existe o Labor Court, que é uma instância final, e o District Court, desde 1929. É um sistema que funciona da seguinte forma: se o trabalhador não é sindicalizado, ele ajuiza a ação no District Court e o recurso vai para o Labor Court. E se é sindicalizado, quem ajuiza a ação é o sindicato e já vai direto para o Labor Court, não precisa passar pelo District. Ainda na Europa, a Espanha possui o que eles chamam de salas sociais ou câmaras sociais. É como se fosse uma jurisdição especializada e os juízes são especialistas no direito do trabalho, e isso existe desde a década de 60. Eles incentivam a tentativa de conciliação e primam pela oralidade e concentração dos atos para dar celeridade aos procedimentos e processos. A Alemanha possui um sistema muito semelhante ao nosso e que existe desde 1890. A Itália já tinha órgãos trabalhistas desde 1893 e que funcionavam como árbitros. Em 1928 foram substituídos pela magistratura trabalhista. E é a Constituição do país que traz os princípios que norteiam as relações de trabalho. A França possui uma das mais antigas cortes voltadas à resolução de conflitos trabalhistas. Para vocês terem uma ideia, desde 1806 existe o Conseil de Prud'homme, que são espécies de tribunais do trabalho que julgam os litígios decorrentes do contrato de trabalho. Ou seja, enquanto o Brasil escravizava pessoas, os franceses já decidiam questões referentes às relações de trabalho. Vale lembrar que a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, teve forte impacto no direito do trabalho em diversos países no mundo. Cruzando o oceano, chegamos às Américas. Começando lá por cima, o Canadá possui leis federais e leis das províncias. Eles possuem sindicatos e inspetores que fiscalizam as relações de trabalho, e o descumprimento das normas trabalhistas podem gerar punições pecuniárias bem altas. Descendo um pouco, os Estados Unidos, apesar de não terem uma justiça especializada como a nossa, eles possuem a FLSA, que é Fair Labor Standards Act, que é a Lei de Padrões Justos de Trabalho. Essa lei traz diretrizes sobre salário mínimo por hora, carga horária semanal, idade mínima de trabalho, etc. E eles também possuem agências fiscalizadoras em que os empregados podem fazer queixas. Muitas destas queixas acabam gerando acordo. Os acordos são bastante comuns em virtude de as empresas evitarem ao máximo os processos judiciais, pois quando há uma condenação, essas costumam ser bastante severas.
Exemplo disso foi em 2018, quando o Walmart foi condenado a pagar 65 milhões por violar lei estadual, e a Century Fox, que foi condenada a pagar 90 milhões a um grupo de mulheres por tolerar o assédio sexual. Outro ponto de destaque e que diferencia os Estados Unidos dos outros países é a sua forma de Estado, que permite que os estados tenham legislação própria, alguns com mais, outros com menos direitos trabalhistas. Tanto a Justiça Federal quanto a estadual podem julgar causas relacionadas ao direito do trabalho. Eles também têm o costume de ingressar com ações coletivas, as class actions, onde um único trabalhador pode ajuizar ação e beneficiar uma classe de trabalhadores. Num congresso promovido aqui no Brasil pelo TRT Ceará, diversos dados foram levantados. Por exemplo, somente a Justiça Federal norte-americana recebe por ano cerca de 10 mil ações coletivas relativas a horas extras. Imaginem se, em vez de uma ação coletiva, esses trabalhadores ajuizassem ações individualmente. Será que não superariam o Brasil? Quanto ao México, o país teve uma reestruturação em 2017 e ganhou autonomia para o seu funcionamento. Eles incentivam o uso das juntas de conciliação e arbitragem, ou seja, incentivam o acordo. Na América Central, países como Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Nicarágua e Panamá possuem judiciário trabalhista e a maioria deles está dividida em 2 instâncias. Já aqui na América do Sul não é muito diferente. A Argentina possui Justiça do Trabalho instituída na década de 1940, o Uruguai possui judiciário trabalhista e conta com um conselho de salários, que é uma assembleia com representantes do governo, dos trabalhadores e empregadores. No Chile, a Justiça do Trabalho foi extinta por Pinochet em 1981 e retornou definitivamente em pleno funcionamento apenas em 2005. O Peru também possui justiça especializada, a Venezuela possui Justiça do Trabalho dividida em 3 graus de jurisdição, a Bolívia também possui judiciário trabalhista e leis semelhantes às nossas, a Colômbia também possui justiça especializada, e o Paraguai possui espécies de varas especializadas no direito do trabalho. Como eu falei, hoje completa 80 anos da implementação da Justiça do Trabalho no Brasil. E também foi no dia 1º de maio, mas aí de 1943, que foi aprovada a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. Só abrindo um parêntese aqui, a CLT não é um código, como o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil. Como o próprio nome fala, consolidação das leis trabalhistas é um amontoado de leis, para ser assim bem sintética. É um apanhado de leis que foram todas consolidadas, unificadas na CLT. Ao contrário do que muito foi alegado por aí, principalmente na época da reforma trabalhista, de que só existia a Justiça do Trabalho no Brasil, que o Judiciário Trabalhista era uma jabuticaba e blá blá blá. Tudo fake news, gente. Se tu viu algum vídeo aqui no canal, tu vai perceber que eu costumo mencionar fatos históricos, evoluções históricas e tudo mais. Tem uma playlist aqui no canal com vídeos que falam um pouco da história do direito do trabalho. Vou deixar aqui no card para tu olhar depois. Os direitos trabalhistas não surgiram do nada, não foi por um passe de mágica que simplesmente alguém bonzinho resolveu dar um direito. Ninguém deu nada para ninguém, gente. Foram os trabalhadores que conquistaram, com muitas lutas, com muitas reivindicações. Não surgiu nenhum ser iluminado que resolveu aparecer para abençoar os trabalhadores. Nem Getúlio Vargas, mas isso é papo para outro vídeo. Dito isso, é importante frisar que os direitos trabalhistas não nasceram no Brasil. De forma alguma foram coisas inventadas por brasileiros. Ou vocês acreditam que o país, que foi um dos últimos das Américas a abolir a escravidão, teria capacidade de, do nada, bolar leis trabalhistas que beneficiassem trabalhadores, gente? Ah, para! Justamente um país formado por classes que querem mais que os trabalhadores se explodam? Existem inúmeros países, tanto desenvolvidos, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que possuem uma corte especializada voltada para resolver conflitos trabalhistas. Com exceção da Antártida, em todos os outros continentes existem cortes especializadas para julgar conflitos trabalhistas ou um judiciário trabalhista. E por fim eu quero esclarecer só mais um ponto, com relação ao nome do feriado, o nome do dia do feriado. Em alguns lugares do mundo se comemora o Dia do Trabalhador, na maioria, na verdade.
se comemora o Dia do Trabalhador. E aqui no Brasil, desde o governo Getúlio Vargas, comemora-se o Dia do Trabalho, porque Getúlio considerava que com a CLT o trabalhador não tinha mais o que reivindicar, então tinha que comemorar o Dia do Trabalho. E considerando tudo o que aconteceu nos últimos anos, desde a reforma trabalhista, hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalho, será que nós temos algo para comemorar? Hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um like aí no vídeo para eu saber que vocês gostaram e para o YouTube também saber que vocês gostaram, porque se vocês não derem like, se vocês não comentarem, se vocês não compartilharem, ele vai achar que vocês odiaram e não vai recomendar para ninguém. E se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos. Tenho trazido várias dicas relacionadas ao direito do trabalho, orientações e ensinando um pouquinho do que eu sei sobre o universo do direito do trabalho. Se tu assistiu até aqui, muito obrigada por ter ficado até agora e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.